O mundo, ele de uma forma muito sutil, ou às vezes de uma forma muito escancarada, ele prega diariamente, a todo momento, contra aquilo que nós acreditamos ser a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo de número 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Glória a Deus. A mensagem que eu quero ministrar aos irmãos tem por tema preservando a identidade. Quem não sabe a identidade que carrega, quem não sabe o peso de ser quem é, qualquer coisa que for imposta sobre essa pessoa vai aceitar. Há um exemplo muito objetivo, muito simples, que eu gosto de utilizar. Quem aqui já participou de uma entrevista de emprego? Pronto, acredito que a maioria. Quando nós participamos de uma entrevista de emprego, geralmente nós vamos a um emprego e naquele local, nós geralmente somos contratados em uma empresa para uma função, sim ou não? Sim. Redobre sua atenção, vou ser bem objetivo. Mas quando nós entramos em uma empresa, em algum lugar, nós somos contratados para uma função específica. Se nós estivermos dentro do nosso trabalho, da onde for que a gente for contratado, e nós não soubermos qual é a nossa função naquela empresa, Pastor Oris, se nós fomos contratados e não soubermos a função que a gente foi contratado para preencher a vaga que a gente foi contratado, a função específica, se o meu superior chegar a mim e mandar eu fazer qualquer coisa, isso vai me servir, porque eu não sei qual que é a minha função, eu não sei o que eu devo fazer, eu não sei qual a função que eu preciso preencher. A verdade é que no mundo espiritual é da mesma forma. Se eu não sei quem eu sou em Deus, tudo aquilo que o inimigo colocar na minha mente, eu vou acatar e vou achar que eu devo fazer. Tudo aquilo que o sistema mundano colocar na mente, eu vou acatar e vou achar que eu preciso fazer. Me ouça com atenção, quem está comigo diga amém. Amém. Eu já chego lá, não se canse. Eu não sei se você sabe, mas você não é um rascunho da parte de Deus. Nenhum de nós que estamos aqui somos um rascunho da parte de Deus. Alguém que Deus olhou, escreveu uma história e talvez vai dar certo, talvez não vai dar certo, e deixou de lado. Não. Nenhum de nós que estamos aqui nessa noite somos um rascunho da parte de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, falando a respeito de propósito, tanto de forma geral quanto de forma particular, a Bíblia apresenta, falando sobre propósito particular, que, por exemplo, quando olhamos para o Antigo Testamento, Jeremias, ele nasce em uma família sacerdotal, ele nasce para ser sacerdote, só que a Bíblia diz que Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, antes mesmo que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi e te dei por profeta, te separei as nações. A palavra escolhi no hebraico é a palavra Yadhar, que significa marcado para uma função específica. Deus estaria dizendo para Jeremias: Jeremias, antes mesmo da sua mãe pensar em ter você, em te gerar, eu já tinha marcado você para que você trilhasse uma função específica. Da mesma forma, Paulo vai intensificar essa ideia no Novo Testamento. No livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo de número 4, Paulo diz que antes mesmo do mundo ser mundo, Deus já tinha obras para que a igreja
andasse nelas. Deus nos elegeu no seu coração, antes mesmo do mundo ser mundo. Ou seja, nenhum de nós que estamos aqui nessa noite somos um rascunho da parte de Deus. A verdade é que todos nós temos uma identidade. Na oração mais famosa do mundo, a oração do Pai Nosso, Jesus diz: Pai, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Se estamos debaixo de um reino tem regras, um reino tem obediências a serem seguidas, um reino ele tem costumes a serem seguidos. E a verdade é que o próprio Jesus disse que nesse reino nós temos uma característica a seguir. Ele falando sobre um pai que vai dar a festa de casamento talvez a um filho, ou a Bíblia diz que apenas em uma festa de casamento o homem sai a convidar todos que mereciam estar naquela festa. Nenhum deles aceitam estar naquela festa, mas a Bíblia diz que quando nenhum deles aceitam, o homem que está organizando a festa diz: olha, então vai e chama todos aqueles que não merecem, todos aqueles que não deveriam estar aqui. Eles estando aqui, a gente coloca uma roupa nupcial neles e pronto, eles estão aptos a estar na minha mesa e a estar junto comigo. A Bíblia diz que vão entrar todos para a mesa do banquete, só que chega um homem que está lá, ele não merecia como todos os outros, só que ele quer estar na mesa e não quer estar com as vestes adequadas para estar diante daquela mesa. E lembramos que o reino que nós servimos tem regras, não dá para a gente entrar de qualquer maneira, não dá para a gente viver de qualquer maneira. Então o homem vai olhar para ele e vai dizer: olha, não dá para você entrar na minha mesa, viver no meu reino do jeito que você quer. Se você quiser viver no meu reino, você tem que entender que você precisa se adequar às regras do meu reino. Pedro, ele vai dizer que nós não somos quaisquer na mão de Deus. Pedro diz que nós somos a geração eleita, a nação santa, o povo adquirido de Deus. Pedro, ele vai dizer que nós somos o povo que Deus elegeu. Irmãos, Vitor, por que você está dizendo isso? Porque nós temos uma identidade. Todos nós temos uma identidade. Ao desenvolver da história da igreja, nos primórdios, ainda enquanto apóstolos, aqueles que seguiam a Jesus eram chamados de os do caminho, os do caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem seguia Jesus era tido como, olha lá, aqueles que é do caminho, aqueles que seguem aquele Jesus que diz ser o caminho. Após a pós-modernidade, algumas atualizações teológicas, a igreja passa a ser chamada, todos nós que passamos a servir a Jesus, passamos a ser chamados de cristãos. Repita comigo: cristãos. Vitor, o que é ser um cristão? É ser um pequeno Cristo. Ou seja, nós temos uma identidade. Nós somos os pequenos cristos. Nós somos a carta que o mundo lê. Nós somos as pessoas que irradiam a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos os responsáveis de representar o reino de Deus aqui na terra. Não eu, mas a Bíblia diz que nós somos os embaixadores de Deus aqui na terra. Nós somos embaixadores do reino de Deus. O embaixador é uma pessoa que vive em uma terra estranha, representando a sua terra natal. Ou seja, nós estamos no mundo que não é o nosso lar natural, mas nós representamos a Cristo aqui nesse mundo. A questão e a mensagem entra aqui nessa noite quando nós nos deparamos com o sistema mundano. Irmãos, após a pós-modernidade, alguns conceitos de uma forma muito sutil, o mundo ele tem tentado roubar e minar a nossa identidade. Quem está comigo, diga amém. Irmãos, eu não sou muito além do que isso aqui não. Eu não tenho voz. Eu não tenho a voz aqui do Will, que deu lugar para Jesus aqui, irmãos. Então se acostume. Nós temos uma identidade. E a questão é que o mundo, de uma forma muito sutil, de uma forma muito peculiar, de uma forma às vezes imperceptível, vem pregando contra aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós colocamos como manual de regra e fé. O mundo, de uma forma muito sutil, de uma forma muito imperceptível, o diabo, de uma forma muito imperceptível, de uma forma muito sutil, ele tem entrado na sociedade. E nós somos uma igreja que vive em sociedade, e de uma forma muito sutil, os costumes mundanos têm entrado no meio da igreja, e nós passamos a achar que isso é normal. Nós estamos nos acostumando com a era do novo normal. O mundo, ao tempo todo,
todo prega contra aquilo que a palavra de Deus condena. O mundo ao tempo todo prega contra aquilo que a palavra de Deus condena. Me escute com muita atenção. A gente já chega lá. O mundo, ele de uma forma muito sutil, ou às vezes de uma forma muito escancarada, ele prega diariamente, a todo momento, contra aquilo que nós acreditamos ser a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Se a gente hoje abrir o Instagram, se a gente abrir o YouTube, se a gente abrir a Netflix, o que mais vai ter são os sistemas mundanos, ataques mundanos, querendo pregar um novo normal sobre nós. Vitor, como assim? Me explica direito. Já que eu falei da Netflix, deixa eu pegar o gancho aqui. A gente vai assistir um filme, a gente vê um camarada matando outro camarada, e a gente passa a achar que isso é uma coisa totalmente comum, uma coisa totalmente normal. A gente abre um seriado na Netflix, a gente começa a ver um casal homoafetivo, e a gente começa a não se espantar mais com isso. A gente começa de uma forma muito sutil normalizar aquilo que a Bíblia condena há muito tempo. E a minha mensagem aqui nessa noite consiste exatamente nessa guerra e nesse conflito contra o sistema mundano. A verdade é que Jesus nos chamou para sermos vencedores. Jesus diz: ao que vencer, ele vai entrar no meu reino e vai ter privilégios, mas é só para quem vencer. A verdade é, irmãos, que o mundo tem se camuflado, a forma do mundo tem se adaptado, como Paulo diz aos Romanos, mas o diabo, de uma forma muito sutil, há muitos anos atrás, trabalha da mesma forma. E eu quero aqui nessa noite fazer essa ilustração, ministrar dessa forma junto com os irmãos, que da mesma forma que a Babilônia moderna, de uma forma muito sutil, vem tentando roubar e minar a identidade da igreja, a Babilônia antiga, aqui do livro de Daniel, já desde esse período, de uma forma muito sutil, vem tentando minar e acabar com a nossa identidade. Existem 4 pontos que eu encontro aqui no capítulo 1 de Daniel, e é sobre esses 4 pontos que eu quero ministrar aos irmãos, se der tempo, aqui nesta noite. A verdade é que aqui no livro de Daniel, no capítulo de número 1, a Bíblia diz sobre que no 3º ano do reinado do rei Jeoiaquim, que era rei de Judá, esse rei não pagou os tributos necessários para o rei da Babilônia. A saber, o rei da Babilônia era Nabucodonosor. Eu acredito que todos aqui sabem a respeito de Nabucodonosor. Nabucodonosor e a Babilônia naquele período, meus irmãos, a Babilônia naquele período, olhe para cá, não se canse, a gente já chega lá. Eu sei que eu sou devagar mesmo, mas me dê atenção. Eu acredito que Jesus vai usar o caquinho de barro aqui nessa noite. Me dê atenção, por gentileza, olhe para cá. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele vai sitiar, ele vai roubar o povo que está em Jerusalém, que está em Judá. Isso vai acontecer porque a Babilônia naquele período era a maior potência no mundo antigo. Babilônia era maior do que os Estados Unidos é hoje. A Babilônia era maior do que a China é hoje. Indiscutivelmente, a Babilônia era o maior reino, e todos os outros reinos tinham que pagar tributo ao rei da Babilônia. Jeoiaquim não quer pagar esse tributo, e por causa disso, Nabucodonosor vai sitiar, ele vai roubar, e em 3 levas ele vai acabar com Jerusalém, ele vai acabar com a glória de Judá, ele vai acabar com tudo. Nessa primeira leva, a saber, ele vai levar parte dos utensílios do templo do Senhor, e alguns jovens, príncipes e homens da corte real de Jerusalém. Senhoras e senhores, me escutem com muita atenção. Aqui parece nesse período que a situação está fugindo fora, está saindo do controle do rei Jeoiaquim. Está parecendo que é apenas uma questão política, pagar tributos políticos, mas na verdade tudo isso aqui estava sendo regido na eternidade pelo nosso Deus. Existem coisas que parecem fugir do nosso controle, ainda que no natural, mas estão na palma da mão do Deus que nós servimos. Eu não quero aqui citar todos os textos, mas se a gente fazer um pequeno retrocesso, apenas por questão de contexto remoto mesmo, a gente vai entender que o que está acontecendo aqui foi profetizado há muitos e muitos anos atrás. Isso acontece no ano de número 605 a.C., mas foi profetizado há muito tempo atrás, desde a época de Isaías, desde a época de Jeremias. Irmãos, a gente vai ver isso acontecendo com todos os profetas. Isso só vai acontecer porque Deus, ele quer quebrar um ciclo. Que ciclo é esse, Vitor? É o ciclo que desde Abraão
Abraão. Eu descobri essa noite que desde Abraão o povo vai viver. A Bíblia diz em Abraão que Deus dá o filho. A Bíblia diz em Gênesis que Deus dá o filho para Abraão. Deus dá Isaac para Abraão. No capítulo de número 21 de Gênesis até o capítulo de número 22, que é o momento que Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, passam-se 18 anos. 18 anos o pai da fé parou de ouvir a voz de Deus, porque ele estava mais entretido com a promessa do que com aquele que a prometeu. Ele estava mais entretido com a providência do que o provedor de fato. O povo ele começa a viver um ciclo. Vitor, que ciclo é esse? É o ciclo de abandonar a Cristo, de abandonar a Deus, de abandonar a Jeová. O povo vai viver mais ou menos isso aqui, irmãos. Deus prospera o povo, Deus prospera a nação, abençoa tudo quanto eles têm. Quando eles estão prósperos, eles abandonam a Deus, abandonam as doutrinas, dão as costas para a Torá, se esquecem de Deus. E Deus precisa dar força ao adversário. Dando força ao adversário, o povo fica na pior. Quando o povo está na pior, quando o povo está precisando, aí lembra que tem igreja para ir, aí lembra que tem Jesus para servir, aí lembra que pode ir adorar a Jesus. É aquele tipo de povo que só vem por causa da dor, só vem porque precisa da cura para a enfermidade, só vem porque precisa que a casa seja restaurada, só vem porque precisa de alguma necessidade. O povo vai viver esse ciclo. Eles vão adorar a um Deus que é bondoso e misericordioso até que demais. O nosso Deus é rico em misericórdia. Eles vão clamar a Deus, Deus coloca eles na bonança novamente, e na bonança novamente eles se esquecem de Deus. Abacuque, ele vai orar, e enquanto Abacuque está orando, pastor Orison, isso me espanta. É o único texto que eu quero citar aqui nessa noite acerca das profecias. Irmãos, Abacuque ele vai orar, ele vai dizer: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, eu não entendo o que está acontecendo sobre o seu povo, eu não entendo o que está acontecendo sobre essa nação, que deveria ser uma nação santa. Eu estou vendo o injusto reinando sobre o justo, eu estou vendo nos tribunais quem tem mais dinheiro reinando sobre quem não tem. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, as coisas estão indo de mal a pior. Senhor, eu não entendo o que acontece, o povo está se desvirtuando. Até que Deus responde a Abacuque dizendo: Abacuque, é o seguinte, tenha calma, porque eu irei fazer uma obra extraordinária, eu irei fazer uma obra de restauração, eu irei avivar o meu povo. Abacuque, eu vou separar o joio do trigo. Abacuque, eu vou separar quem é e quem não é. Abacuque emocionado diz: Senhor, como que o Senhor vai fazer isso? Como que vai acontecer? Como que o Senhor vai realizar essa grande obra? Deus olha para Abacuque dizendo: Abacuque, vai acontecer da seguinte forma: eu vou dar força aos caldeus, um povo que não me segue, um povo que não ama os meus mandamentos, um povo que ama sangue, que ama matança, que ama ver gente morrendo, um povo que não tem nada a ver com a minha palavra. Abacuque, eu vou dar força para eles, e eles vão acabar com Jerusalém, eles vão moer Judá. Abacuque, eles vão acabar com todos vocês. Abacuque responde ao Senhor dizendo: Senhor, como assim? Um Deus rico em misericórdia, um Deus tão bondoso, um Deus tão maravilhoso, vai usar um povo que não tem nada a ver com o Senhor? O Senhor é um Deus santo e vai usar quem não é santo. Deus olha para Abacuque e diz: Abacuque, é assim que eu faço. E a partir desse momento, o justo pela sua fé viverá. Ele está dizendo: Abacuque, eu uso quem eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, da forma que eu quiser. Se eu quiser, eu uso quem eu quiser. Deus estava dizendo: Abacuque, eu mandei a lei, o povo não respeitou. Eu levantei pregador, o povo não respeitou. Eu levantei profeta, o povo não está respeitando. Não tem problema, eu vou dar um basta nessa geração. Eu vou mandar uma crise vir sobre eles. A crise vem em Daniel capítulo 1. Quem me escuta diz amém. E aqui de uma forma muito rápida, eu quero ministrar os 4 pontos de uma forma muito sutil. Muito sutil. O mundo luta para roubar a nossa identidade. Primeira coisa que vai acontecer é que Nabucodonosor ele tira os jovens de Jerusalém e levam como escravos, como escravos, para a Babilônia.
Eu não estou falando de qualquer gente, não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando da corte real de Jerusalém, pastor Oris. Estou falando de jovens que do dia para a noite ou da noite para o dia, não sabemos, não certo? Tinham tudo e perderam tudo que tinham. Da noite para o dia, ou eles vão fazer uma caminhada de cerca de 3 meses. 3 meses. De Jerusalém até a Babilônia. De Jerusalém até a Babilônia, 3 meses. Não tinha Uber naquela época. Não tinha cavalo, não tinha... Na verdade cavalo tinha, mas eles não usavam, eram escravos. Não tinha metrô, não tinha carro. Era na sola. Acorrentados e aprisionados. Até que... Eu imagino, irmãos, o abalo moral desses jovens. Tinha tudo e agora eu sou escravo. A palavra escravo significa uma pessoa que não tem direito a nada. O escravo, ele é exatamente aquilo que o Senhor dele quiser que ele seja. Eu imagino esses jovens dizendo: eu tinha tudo, agora eu não tenho mais nada. Quem estudou não ia conseguir se formar. Perderam toda a liberdade. Até que ao passar de 3 meses vão chegar na Babilônia. A cidade já pelo portão faz jus ao nome. Babilônia, o portão dos deuses. Eles vão entrar, meus irmãos, por uma cidade. O portão é maravilhoso. Ao adentrar na cidade da Babilônia, vão se deparar com uma cidade maravilhosa. Diferente da cidade maravilhosa que a gente tem por aqui, né, que é só algumas partes maravilhosas. Eles vão chegar lá e vão se deparar com um jardim suspenso que o rei fez para a sua amada, considerada a 7ª maravilha do mundo antigo. Chegando lá, eles vão ver que a escravidão ali é um pouco diferente. E aqui entra o texto que a gente leu, versículo de número 3. Se você estiver com a Bíblia aberta, por favor, me acompanhe. Pastor Oris, esses dias eu fui acusado de pregar a Bíblia demais. Versículo de número 3. O texto diz: e disse o rei Nabucodonosor a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, ou seja, dos seus trabalhadores, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento. O primeiro ponto que a gente precisa analisar é que o diabo sabe em quem investe. O diabo sabe em quem investe. Você vai entender hoje o porquê que você passa por tanta prova. Você vai entender hoje o porquê que tem tantos convites na sua mesa. A verdade é que o diabo investe contra nós porque ele acredita mais em nós do que nós mesmos. Opa! Eu sei que eu vou chocar sua realidade, mas o diabo acredita mais no seu potencial do que você mesmo. Vitor, você está pregando heresia? Não tô. Êxodo capítulo 1, versículo 8, o texto diz: e levantou-se um rei sobre o Egito que não conhecia a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso. É muito e mais poderoso do que nós. É muito e mais poderoso do que nós. Versículo de número 10, por gentileza. O texto vai dizer: eis que usemos de sabedoria para com eles, para que não multipliquem e aconteçam que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, pelejem contra nós e subam da terra. Ele está dizendo: olha, esse povo ainda não descobriu o poder que eles têm, mas vamos usar de sabedoria com eles. Vamos aumentar o jugo sobre eles, porque se eles souberem a potência que eles são na mão de Deus, eles vão acabar com o nosso reinado, eles vão acabar com o nosso trono. Esquece Egito, esquece Faraó, esquece tudo. Esse povo é muito forte, esse povo é muito mais poderoso do que nós. Irmão, eu quero alertar alguém aqui nessa noite. Se nós soubéssemos o poder que tem a nossa adoração, com toda certeza a gente jamais deixaria de adorar. Se nós soubéssemos o poder de estar aqui, aleluia, sinto graça de Deus para pregar.
agora eu entrei na mensagem. Glória a Jesus, glória a Jesus. Ah, se soubéssemos o poder de estar na igreja, não faltaríamos um culto sequer. Ah, irmãos, se nós soubéssemos o poder da oração, jamais pararíamos de adorar. Não eu, mas a rainha Elizabeth, não sei aonde dorme, se dorme no Senhor ou não, mas ela vai dizer: eu tenho mais medo de um crente de joelho do que toda a guarda real da Inglaterra. Um crente de joelho move céu, move terra. Um crente de joelho tem o Todo-Poderoso ao seu favor. Ah, irmão, a verdade é que tem um compositor que eu amo muito que diz: a nossa adoração tem mais poder do que a bala de um canhão, do que um tiro de fuzil. Se a gente soubesse o poder do glória a Deus que a gente dá aqui, se a gente soubesse o poder do aleluia que a gente libera, ah, se a gente soubesse como o mundo espiritual se move enquanto a igreja adora, a gente não pararia de adorar. Deixa eu correr aqui. Escute, sua adoração é muito valiosa. O seu posicionamento também. Não é o mais Jesus que disse: há uma igreja que entende a sua identidade, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdade é que dentro de nós existe um tesouro. Nós somos o vaso de barro, nós somos frágeis. Qualquer coisa a gente quer parar, qualquer coisa a gente quer desistir, qualquer coisa a gente quer desanimar, qualquer coisa a gente está igual a Abraão em Gênesis capítulo 15, temeroso. Mas nós temos um tesouro que todos os dias olha para nós e diz: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Oh, Abraão, não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Se a gente soubesse o poder da nossa adoração, se a gente soubesse o poder do nosso posicionamento, com certeza não deixaríamos de nos posicionar por onde quer que a gente passe, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa faculdade. Irmãos, a verdade é que falta crente se posicionar, mas eu sei que eu vim pregar para uma geração avivada aqui nessa noite, que não abre mão, que não se envergonha do Evangelho de Cristo. Eu encerro aqui, olhe para cá. Eu tenho mais 3 minutos. O segundo ponto, ainda no versículo de número 4, o texto diz: entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei. Ou seja, para trabalharem no palácio do rei. Ah, irmão, não vim brincar. Irmão, eu não vim brincar de pregar, não. Eu quero que você entenda o peso dessa palavra. Nabucodonosor olha e fala assim: pega os melhores, pega a nata da nata e separa para trabalhar no meu reino, no meu palácio. O serviço real, trabalhar na corte, era o que todo mundo desejava. Todo mundo desejava trabalhar na corte. Todo mundo desejava trabalhar para o rei. Ele olha para os escravos que acabaram de chegar e diz: pega eles, coloca para trabalhar aqui. Esse é o ponto da sutileza. Esse é o ponto da sutileza. O diabo é sutil, o diabo é astuto, irmão. A gente precisa entender o peso dessa palavra. Talvez você não está entendendo o peso do que eu estou pregando, mas o rei está olhando para escravo e está dizendo: trabalha no meu reino. Sabe qual é a sutileza, pastor Orison? Ele está olhando e está dizendo: faz os escravos acharem que compensa ser escravo na Babilônia. Faz os escravos acharem que compensa ser escravo aqui, porque sendo escravo aqui, eles comem da comida que o rei come, eles bebem do vinho que o rei bebe. Sinto Deus para pregar. Eles assentam na mesa que o rei se assenta, eles se vestem daquilo que o rei se veste. É o diabo olhando para alguém e dizendo: vai para a igreja para quê? Ficar enfiado dentro da igreja. É culto na segunda, é culto na terça, é campanha atrás de campanha. Vai para essa coisa de ser quadrado para lá. É melhor ficar no mundão. Sei que eu estou pregando para jovem aqui nessa noite. Eu preciso liberar uma palavra de peso. É alguém no mundo dizendo: compensa muito mais ser aviãozinho na biqueira. Compensa muito mais dar um tapinha. É só um tapa, você vai ficar famoso. É só um tiro, ninguém vai te ver. É só um roubo, não tem problema. Você vai ficar famosinho.
É só ir pro baile funk, rebolar 12 horas num baile funk, uma música que te degrada o tempo inteiro, e você vai ser a famosa da favela. Isso vai ser bom, vai ser maravilhoso, mas não eu. Salomão disse: tudo aquilo que existe debaixo do sol é mera vaidade, vaidade de vaidades, diz o pregador. É tudo vaidades. A palavra vaidade no hebraico é a palavra para vento. Salomão está dizendo: tudo aquilo que existe debaixo do sol é exatamente como o vento. Vem, preenche, mas depois vai embora. Vem, preenche, mas depois vai embora. No capítulo 12, Salomão, aleluia, aleluia, aleluia. Sinto graça de Deus para pregar aqui essa noite. Sinto graça de Deus para pregar. No capítulo 12, Salomão começa a dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que seja tarde demais, antes que os olhos pesem, antes que os joelhos atrofiem. Ele está dizendo: busque enquanto é tempo, porque o que o mundo oferece, aquilo que está debaixo do sol, o vento leva. Mas Jesus dizendo, pregando, ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Se forem procurar por alguma coisa, se for juntar tesouro, não junta nessa terra, aonde a traça, aonde a ferrugem pode consumir. Se for para juntar, junta no céu, junta no céu. Lá não tem traça, lá não tem ferrugem. Irmão, eu vim pregar para alguém aqui nessa noite: o crime não compensa. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite: viver uma vida torta não compensa. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite que a maconha acabou de perder mais uma guerra. Eu vim pregar aqui nessa noite que a biqueira acabou de perder mais uma guerra. Eu vim pregar aqui nessa noite que o diabo acabou de perder mais uma guerra, porque o grande eu sou vai descer na casa de alguém, vai descer na família de alguém. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória. O Deus da glória está no nosso meio aqui nessa noite. Sinto graça de Deus. Epa, aleluia, 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 aleluia. Ei, me escute com muita atenção, senhoras e senhores. Ele continua dizendo: eu não quero só que eles trabalhem, mas ensina para eles também as letras e a língua dos caldeus. Ele está dizendo: ensina para eles como é que se vive na Babilônia. Mostra o novo normal para eles, mas enche tanto eles de Babilônia que eles se esqueçam daquilo que eles aprenderam de Jerusalém. Ensina tanto os costumes da Babilônia, ao ponto que eles se esqueçam daquilo que aprenderam em Jerusalém. Mostra o novo normal da Babilônia. Mostra para eles como é viver na terra do tudo pode. Prega para eles, mostra para eles como é viver o novo normal na Babilônia. Ser fiel a Deus e ao casamento virou coisa do passado. Na Babilônia, se preservar no casamento é coisa de gente atrasada. Na Babilônia, estar na igreja ao invés da balada é coisa de gente quadrada. Prega para eles o novo normal. Prega para eles que fazer fofoca é coisa totalmente comum. Prega para eles que viver um casamento e uma vida homoafetiva é uma vida totalmente comum. Ensina como é viver na Babilônia. Mas eu amo a Bíblia, irmão, por causa dos detalhes que tem nela. E eu pulo para o final exatamente agora. A Bíblia diz que eles vão fazer esse banquete, vai fazer esse convite, mas tem 4 jovens dentro da Babilônia. Quatro jovens dentro da Babilônia que entenderam o que é ter identidade. É marazia, é vaia. Tem 4 jovens dentro da Babilônia que entenderam a proposta
de ser um crente avivado. Entenderam que ser crente avivado não é pular em Jerusalém e viver do jeito que quer na Babilônia. Tem 4 jovens que entendeu, não é só ter uma boa oratória e viver do jeito que quer lá fora. São 4 jovens que entenderam, não é só ter uma voz bonita e viver do jeito que quer lá fora. São 4 jovens que olharam um para o outro e disseram: a gente tem identidade, a gente tem isso. Ébia, Uramaia, 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 Uramaia. Eu tô vendo um general de guerra aqui nessa noite. Ratatatata, Uramacala Súria. Jesus vai levantar um exército. Rebaraia, Uramaia, Uramaia. O jardim Rebouças que se segure, porque se não se segurar, a mocidade rompe, vai atropelar. Uramaia. São 4 jovens. Aleluia. Aleluia. Isso, me ajuda, me ajuda. É baracia. São 4 jovens que olharam um para os outros e disseram: aqui não, Satanás, eu estou na Babilônia, mas o meu coração ainda está em Jerusalém. Aleluia. A Bíblia diz, eu encerro agora. Os 4 olharam uns para os outros e disseram: a partir de agora a gente está fit. Vamos fazer dieta. Mas o banquete do rei está preparado. Eu vou comer legumes, eu vou comer água. Mas Daniel, a proposta são 3 anos. É quem se apresentar melhor, é quem se apresentar mais capaz. Louvado seja Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Eu encerro agora, irmão. Se você não entender a mensagem inteira, pega isso aqui, pelo amor de Deus. Pega isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Sabe aquela que desce fresca do alto assim pra gente? As penadas falam para eles, falam assim: então vamos fazer um teste, 10 dias. Se vocês se apresentarem bem, vocês continuam por 3 anos. Eu imagino as penadas dizendo: eu não consigo entender. Tem a proposta que quer, pode viver o que quiser, mas prefere servir esse Deus de legumes, esse Deus de água. Pode ganhar o que quer. 3 anos vão se passar. Irmão, pelo amor de Deus, pega isso aqui. 3 anos vão se passar. Chega a hora de se apresentar. Pastor Oris, tem coisa que a gente não acha em comentário bíblico. Tem coisa que a gente procura até no Google e não acha. Quando eu li esse texto, um negócio diferente ardeu no meu coração. Desde cedo eu aprendi que é nos detalhes da Bíblia que Deus mora. Comecei a olhar esse texto. O texto diz: na hora da eleição, Nabucodonosor separou os 4: Ananias, Misael, Azarias, Daniel, todos vocês aqui. O restante está dispensado. Os 4 vai trabalhar para o rei. Os 4 só comerão legumes. Irmãos, esse texto começou a mexer no meu coração. Eu fui procurar no comentário, eu não achei uma resposta que me agradou. Eu fui procurar em outro comentário,
Não achei a resposta que me agradou. Eu fui pegar a Bíblia de estudo. Não achei a resposta que me agradou. Falei, pronto, vou ter que fazer o que eu deveria ter feito desde o começo. Vou orar. Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com esse texto? Procurei, tentei todos os meus recursos, mas não consigo. Aí parece que Jesus faz a gente enxergar o que já estava lá, mas a gente não enxergava. A Bíblia diz: Ele separou aqueles que jejuaram. Sim ou não? Aqueles que não jejuaram, Ele levou e deixou viver como queria. Pega isso aqui pelo amor de Deus, irmão. Pega isso aqui pelo amor de Deus. Falei, Senhor, o que é para aprender com esse texto? Jesus disse, Vitor, olha para o texto direito. Jesus falou para mim: vai chegar um dia, aquele grande dia, que o justo juiz, aquele que tem olhos como chamas de fogo, que nada passa desapercebido dos teus olhos, Ele vai olhar para todos aqueles que preservaram a identidade e vai dizer: vocês, vinde benditos de meu Pai. O rei só chama quem decide viver em santidade. O rei só chama uma geração que decide não se curvar às doutrinas da Babilônia. Aleluia. Paulo diz que naquele grande dia vai ser como um abrir e um fechar de olhos. Glória a Jesus. Ao soar da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro, e nós que estamos vivos, Paulo diz, teremos o nosso corpo transformados. A igreja vai encontrar o Senhor nos ares. A igreja vai ser arrebatada, mas não vai ser de qualquer forma. A igreja vai subir cantando um cântico. E eu disse: Paulo, que cântico é esse? E Paulo disse: tragada foi a morte pela vitória. Cadê a morte, a tua vitória? Cadê o pecado, teu aguilhão? Irmão, eu vim pregar para alguém aqui nessa noite. Ainda vale a pena preservar a identidade. Ainda vale a pena viver uma vida de santidade. Naquele grande dia eu quero te encontrar lá. Sabe por que o diabo tenta contra a tua vida? Porque ele quer barrar, ele quer paralisar esse movimento da igreja. Mas a Bíblia diz no livro de Judas que nem mesmo o demônio vai poder impedir. Porque quando soar o alarido e o brado de um general, a voz do arcanjo, o arcanjo descerá na frente com uma espada para o encontro da igreja com o Senhor nos ares. O cenário da terra eu já te expliquei. A gente vai subir cantando um cântico. O cenário do céu é o seguinte: ele vai dar o brado, o arcanjo vai na frente, dizendo: Senhor, lembra daquela rixa que eu tinha pelo corpo de Moisés? É agora que Satanás me paga. A Bíblia diz que as potestades, o diabo, os dominadores vão tentar paralisar o movimento da igreja de se encontrar com o Senhor. Mas vai descer um arcanjo na frente com uma espada desembainhada, dizendo: sai da frente, Satanás. Sai da frente, potestade. Sai da frente, dominador. Paulo diz que após 7 anos, os quadrados vão voltar junto com ele. Os doidos vão voltar junto com ele. Ele é o rei que reina com justiça. Ele é o nosso Melquisedeque, o rei, aleluia, glória. Ele vai descer. A Bíblia diz que ele tem vestes salpicadas de sangue. São vestes brancas. Na sua cabeça vão ter muitas coroas, porque ele é muito vitorioso. Mas atrás dele vai vir um exército. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai vir um grande exército.
Glória a Jesus. A Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo, e sobre o manto da sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. João diz: nesse grande evento toda língua confessará, aleluia, todo joelho se dobrará, o mundo será do nosso Senhor. A igreja irá vencer, a igreja irá vencer. Será que você pode adorar? Aleluia. Será que você pode adorar? Será que tem um minuto de glória a Deus por essa palavra?